Estimados companheiros, queremos agradecer a oportunidade de mais uma vez falarmos para o Centro Espírita Vovô Nestor, rogando a Jesus que nos ampare na tarefa de refletirmos sobre as dificuldades sentidas pelas crianças e pelos adolescentes, tendo em vista os problemas que enfrentam atualmente neste momento de transição para o mundo de regeneração. A criança é um espírito reencarnado que chega às nossas mãos para ser amparada, especialmente para que possa aproveitar as chances que terá nesta nova experiência na matéria, se refazendo de muitas lutas e provas anteriores de suas existências passadas. Por isso, apresentamos uma questão inicial que irá nortear nossa palestra de hoje. Como os ensinamentos da doutrina espírita podem auxiliar no comportamento emocional e espiritual da criança? Fizemos um pequeno roteiro, exatamente para não nos perdermos. É um pouco diferente. A palestra presencial, realmente, ela tem alguns estímulos para nós, oradores, de maneira que possamos conviver com aqueles que nos assistem, enquanto que aqui nós precisamos ter outras técnicas que nos ajudem a poder apresentar todos esses assuntos. Então, esse roteiro é exatamente para não nos perdermos. Vamos iniciar falando sobre o desenvolvimento infantil com o intuito de conhecer melhor as características comportamentais da criança de acordo com os aspectos educacional, psicológico, sob a ótica do Espiritismo. Essa rápida abordagem é necessária para compreendermos as manifestações mediúnicas que são mostradas por alguns espíritos encarnados, ainda na infância, causando-nos surpresas e indagações quanto à veracidade de certas situações e as influências que causam no comportamento emocional, social e cognitivo da criança e do adolescente. A criança é uma personalidade com seculares experiências, com características individuais próprias, mas que está momentaneamente adormecida. Ela é um espírito reencarnado, como já falamos, e que traz experiências do pretérito de suas existências anteriores. Não sabemos como foram essas experiências, mas ao longo do seu crescimento conseguimos perceber certos problemas comportamentais que ela apresenta. A criança é também uma personalidade nova em desenvolvimento. A personalidade atual deve se formar ao influxo do ambiente, da educação e dos estímulos da presente existência. A ciência materialista, ela nos orienta muito em relação ao desenvolvimento infantil nesse sentido, que a criança ela precisa de muitos estímulos, não só do ponto de vista cognitivo, de socialização, de relacionamento com todas as pessoas, de afetos que devem ser transmitidos à criança exatamente para que ela adquira bons sentimentos, enfim. Só que na perspectiva espírita é evidente que nós conseguimos ver mais longe. A criança apresenta problemas que nós sabemos serem por problemas espirituais, quer dizer, ela apresenta dificuldades muitas vezes por conta da sua condição espiritual. A criança é também representante da espécie humana e vai necessariamente obedecer a certos padrões instintivos de desenvolvimento que são comuns à espécie.
Então, por exemplo, o ato de mamar, ou o ato de chorar para pedir ajuda quando são muito pequeninas. Então, isso faz parte desses padrões instintivos. É preciso que também possamos considerar as condições da criança nesse sentido. A partir do momento em que ela retorna, que ela reencarna, ela precisa receber, né, uma educação de maneira que ela consiga melhorar, que ela consiga progredir, que ela consiga evoluir. Quanto aos adolescentes, eles apresentam comportamentos inerentes à própria idade. Desejo de liberdade, despertar da sexualidade, carência afetiva, rebeldia e reivindicações, autenticidade, hipersensibilidade, atração pelo grupo. É nessa fase que começa a se manifestar mais vigorosamente a personalidade do espírito, mas deixa de ser fonte de muitos conflitos se no período infantil houve observação atenta dos pais das tendências daquele indivíduo, educando para a aquisição de hábitos moralizadores, o que amenizará as dificuldades de adaptação enfrentadas pelo jovem para a vivência em uma época de vertiginosas mudanças sociais. Essas interações, elas proporcionam novas ideias na análise do desenvolvimento infantil, cabendo à personalidade espiritual evoluir constantemente para o engrandecimento do espírito. Então, conhecermos as condições espirituais da criança é imprescindível para melhor compreendermos as suas necessidades emocionais. A visão reencarnacionista, agora vamos tentar falar um pouquinho sobre a faculdade mediúnica da criança. A visão reencarnacionista proporciona uma dimensão mais ampla e profunda das características psicológicas do ser, que compõe um quadro teórico de como entender a criança em seu crescimento e aclara os conceitos a serem utilizados na explicação de certos fenômenos espirituais. Que fenômenos seriam estes? Algumas crianças possuem faculdades mediúnicas, e isso faz com que elas sintonizem com espíritos desencarnados, bons ou maus. A análise das causas espirituais em relação à criança é para lembrar que os espíritos que atraímos pelas leis da afinidade acolhem nossas ações, pensamentos e sentimentos experimentados durante a nossa estada no corpo de carne. Essas manifestações se transportam para a espiritualidade conforme a sintonia estabelecida entre nós e eles. É dessa forma que recebemos sugestões de inteligências estranhas à nossa, mas cuja atração com os seres invisíveis nós mesmos aceitamos. Esse tipo de mecanismo de comunicação entre os espíritos desencarnados e nós são caracterizados como efeitos mediúnicos. A doutrina espírita, ela estabelece a relação entre a obsessão e certas dificuldades emocionais que a criança sente. Tristeza profunda, que seria a depressão infantil, vontade de morrer, com tentativas de suicídio, problemas de inteligência e outros tantos embaraços emotivos, mediante a ascendência que certos espíritos obsessores logram ter sobre as suas vítimas, causando-lhes incontáveis dificuldades espirituais. Daí o fato de existir atualmente um índice maior de suicídios infantis. Esses aspectos que compõem um quadro teórico de como entender a criança e o adolescente em seu crescimento
aclarando os conceitos a serem utilizados na explicação de certos fenômenos espirituais, são acontecimentos influenciados por histórias de anteriores reencarnações e de circunstâncias práticas de sua existência atual. É importante verificarmos a relação entre obsessão e depressão infantil. Assinalamos as condutas obsessivas como inadequadas no cultivo de angústias, aflições, medos, alterações dos quais as crianças se amarguram, mesmo após os pais buscarem socorro da ciência médica. Geralmente se trata de um transtorno obsessivo simples e é possível ajudar a criança que possui determinada lucidez e consegue discernir sobre as causas que a incomodam, tornando-a triste e abatida. O que seria essa lucidez? Adquirir conhecimentos doutrinários de acordo com a sua faixa etária e evangelizar-se. Em decorrência dessa realidade, como agir com os nossos filhos? Como seria a ação mental que leva uma criança a experimentar sérias crises depressivas como resultado graves de processos obsessivos? Nós temos aqui um trecho de um dos nossos livros que gostaríamos de falar sobre depressão. É bem curtinho. Infelizmente, os erros dos filhos, na maioria das vezes, são também os nossos. Determinadas crianças que não têm um bom acompanhamento dos pais podem apresentar problemas de depressão. Afirmam alguns especialistas em comportamento infantil, a depressão impede o desenvolvimento da personalidade, retardando o processo de socialização da criança, de como interagir com as demais pessoas à sua volta. Então vejam o grande problema que acontece quando as crianças, infelizmente, passam por esses testes, por essas experiências muito difíceis. Os pais, para a exclusão desse problema, devem recorrer a médicos, psicólogos e outros especialistas, tendo como objetivo tratar adequadamente a criança. Da mesma forma, nós espíritas sabemos, devem providenciar o atendimento espiritual dos passes magnéticos, da água frutificada, das reuniões do Evangelho no lar e da evangelização infantil no centro espírita, transmitindo carinho e cuidados especiais ao pequeno enfermo. A paciência é fundamental por parte daqueles que necessitam estar com a criança espiritualmente enferma, utilizando a prece como recurso primordial para manter o equilíbrio e a serenidade. Esses obsessores que foram destacados por nós são as cobranças, consequências dos erros de outras vidas. Esses reencontros, eles são necessários para que esses espíritos se reconciliem, o que nem sempre acontece em só uma existência. Esses processos obsessivos, em muitos casos, demoram séculos para serem resolvidos. Nós temos uma contribuição da escritora espírita Sueli Caldas Schubert, em que ela fala em crianças obsidiadas e os obsessores, que seriam espíritos milenares vinculados ao passado e muito frequentemente sintonizados com desafetos, hoje perseguidores, vingadores, que se aproximam para cobrar o que julgam lhe ser de direito e justiça. Ela diz o seguinte, que a criança ela se torna igual ao adulto na participação desse tipo de intercâmbio com entidades inferiores. Porque elas se mostram de diferentes maneiras. Perturbações do sono,
causando pesadelos que infundem terror noturno, tanto quanto provocando inquietação, irritação, medo, agressividade, mudança de comportamento, depressão, como já falamos, tristezas, complexos diversos, perturbações de aprendizagem, suscitando maldades e ideias de suicídio. É difícil aceitar o fato de que as crianças possam sofrer processos obsessivos. Elas nos inspiram sempre um sentimento de inocência e de pureza. É natural que seja assim, já que elas precisam ser amadas, ser cuidadas com carinho e bem educadas. Mas intriga-nos, sem dúvida, que esta situação possa ocorrer com crianças. A análise feita por Allan Kardec sobre a resposta dada pelos espíritos reveladores à questão 199 em O Livro dos Espíritos esclarece-nos sobre o problema. Diz o codificador: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal da inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o penhor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que todos lhes dão? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Essa situação, ela ocorre, então, com certas crianças e adolescentes manifestando comportamentos difíceis de serem controlados, como resultante da rebeldia, da insatisfação, do nervosismo, dos problemas intelectuais que apresentam, agravando-se cada vez mais a sua existência, caso não recebam os cuidados urgentes dos pais em forma de afeto e compreensão. Se a criança ou o espírito reencarnante sentir afinidade com as forças mentais do grupo espiritual desarmônico que a acompanha, causará transtornos para si mesmo e para os familiares. Vamos destacar as condições espirituais da criança com uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 17. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Então, ao analisar esta orientação do Evangelho, verificamos que esses problemas de ordem obsessiva sempre existiram em crianças e não acontecem somente nos tempos modernos. Os conflitos existentes entre pais e filhos contribuem para a avaliação desses caracteres emotivos e espirituais. Certas ações que desenvolvemos, se não forem equilibradas emocionalmente, poderão nos causar problemas espirituais muito sérios. Vamos agora, então, rapidamente, falar desse sentimento religioso,
que nós precisamos desenvolver na criança, desde a mais tenra idade. Então, para ajudarmos realmente os espíritos que chegam sob a nossa responsabilidade, é fundamental considerar a evangelização / educação espírita cristã de crianças e jovens nos lares e nos centros espíritas como a verdadeira educação para a formação espírita cristã das novas gerações que necessitam evoluir moralmente em seu retorno à Terra para a continuidade do processo de transição planetária e do renascer de uma nova era. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Essa frase é de Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo ou lição 100, que fazemos do Mestre, é o título dessa mensagem. Então, já falamos sobre isso e vamos repetir. Há necessidade da mudança de valores e paradigmas cristãos para que possamos realmente viver as lições do Evangelho. A maioria, porém, não aceita a religiosidade como uma conquista e se sente desmotivada a se esforçar para domar suas péssimas inclinações. O sentir o Cristo é ter uma alma voltada para os sentimentos de solidariedade em sua máxima amplitude, onde a caridade e o amor são caminhos que conduzem à salvação e, consequentemente, à felicidade. Não é outro o apelo do Espiritismo. Porque não conseguimos, entretanto, compreender a extensão e a importância da prática evangelizadora a ser exercitada com as nossas crianças e adolescentes e que haverá de permitir conquistas ao seu progresso espiritual. É uma questão que colocamos para nossa reflexão, porque além de outros benefícios que a criança irá receber, ela terá, condições de não sofrer tanto de agruras de uma existência sem significado e nós, pais, nos descuidando da sua verdadeira e imprescindível conduta espírita cristã. Quer dizer, as provas desse espírito que retorna exatamente para reiniciar a sua caminhada imortal, para poder ser ajudado, para poder ser amparado, muitas vezes é dificultada, é prejudicada por conta dessa falta de orientação maior. Nós precisamos avaliar isso e precisamos realmente nos esforçar um pouco mais para chegarmos à conclusão de que não há outro caminho a seguir. Nós queremos que os nossos filhos sejam felizes. Nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas equilibradas, tenham possibilidades que nós mesmos almejamos no sentido de vê-los como pessoas equilibradas, emocionalmente equilibradas, espiritualmente, aproveitando inclusive tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece para poderem se tornar bons, para poderem se tornar solidários, para poderem se tornar fraternos e dessa forma atingirem maiores objetivos de elevação. A mensagem do Cristo à humanidade parece estar distante das expectativas que possuímos de ajudar aos mais pequenos. Ora, a infância é a fase mais profícua para motivar o desabrochar das capacidades e aptidões dos indivíduos, favorecendo a sua evangelização. Allan Kardec nos orienta sobre isso, questão 383, também o Livro dos Espíritos. Pergunta a Kardec: qual para este, quer dizer, para o espírito,
a utilidade de passar pelo estado da infância? Resposta: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, a que conclusão nós chegamos? É preciso preparar os espíritos encarnados a partir da mais tenra idade, ensinando-lhes esses pensamentos, sem esperar que cresçam desprovidos desses conhecimentos, até que sejam esclarecidos pelos estudos mais acurados da doutrina e pelas experiências significativas vividas na fase adulta. Portanto, nada é mais útil para a evangelização, para a educação espírita das pessoas espíritas do que fazê-las refletir, desde pequenas, sobre os princípios elementares do espiritismo, trocando as conquistas e os interesses transitórios por aquisição e proveitos espirituais. Por meio da educação espírita, faremos despertar nas almas infantis mudanças em suas disposições morais, diminuindo as influências materialistas e fazendo-as pensar e sentir de outra maneira, certos de que toda tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão. Vamos falar um pouquinho sobre educação moral. Fazemos uma pequena distinção, se bem que a evangelização ela vai atender a criança integralmente, em todos os sentidos, mas gostaríamos de dar alguns conselhos, talvez, algumas orientações em relação à educação moral. As ações dos pais na educação moral dos filhos devem exortá-los para que possam aproveitá-las com afinco, na transformação benéfica dos seus costumes, a partir da orientação dos espíritos superiores e permitindo-lhes alterar favoravelmente a sua maneira de ser. Então, na tentativa de respondermos à questão inicial, vamos ver se lembramos, ela está aqui, como os ensinamentos da doutrina espírita podem auxiliar no comportamento emocional e espiritual da criança. Podemos melhorar certas condutas de crianças e adolescentes e não atribuirmos ao fato de que não conseguimos evitar que a infância tenha ocasião ou meio de praticar o mal. Isso realmente é muito difícil. Vamos daqui a pouco tentar mostrar uma mensagem que Kardec nos envia, exatamente para verificarmos que, infelizmente, isso acontece. Isso acontece ainda, né? Essa prática do mal em relação a determinadas crianças. A despeito dos preceitos doutrinários que nos chegam do mundo espiritual, não obtemos resultados mais significativos na formação moral das crianças e dos adolescentes que educamos. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 629. Então, essa seria uma definição a se dar da moral. E nós precisamos fazer com que os nossos filhos sejam educados dessa maneira. No entendimento dos espíritos esclarecidos, não há como confundir instrução com educação.
A primeira se reporta ao processo de transmissão de conhecimento ou informação. E a segunda, que engloba a primeira, vai mais além, pois trata da edificação moral e espiritual do homem, abrangendo o vasto campo de sua formação integral. Há uma diferença muito grande entre educação intelectual e educação moral. Então, a instrução, ela tem essa preocupação de preparar o indivíduo com conhecimentos científicos e conhecimentos que ele necessita receber exatamente para facilitar a sua vida na matéria. Então, há uma preocupação muito grande de intelectualizarmos os nossos filhos, no sentido de cada vez fazermos com que eles aprendam mais. Mas do ponto de vista ético, do ponto de vista de determinados valores, qualidades, nós não estamos conseguindo. Nós estamos tendo algumas dificuldades. E ao refletirmos sobre esse problema, ou sobre tudo isso, sentimos o peso da nossa negligência para com os filhos, em não querer reconhecer o valor significativo da educação espírita da criança e do adolescente, como portadora imprescindível da contribuição ética e espiritual no desenvolvimento do caráter e na afirmação da personalidade do ser. A infância, nós já falamos, mas vamos repetir aqui, para relembrarmos. A infância é a fase mais profícua para motivar o desabrochar das capacidades e aptidões dos indivíduos, favorecendo a sua educação. Então, devemos prepará-la desde a mais tenra idade. E o que é necessário fazer para a superação desses obstáculos, mesmo considerando que os pais exercem grande influência sobre os filhos? Os discursos morais, sobretudo os de caráter espírita, entusiasmam as pessoas, mas é preciso pensar nas qualidades e exemplos daqueles que os proferem, nem sempre condizente com as regras de conduta que pregam. Está claro isso aí? A necessidade de transmitirmos para eles mais experiências. Muitas vezes esses discursos não são suficientes para uma educação moral eficaz. Vamos refletir sobre isso. A necessidade de estimular nossos filhos ao exercício da prática de ações que possam persuadi-los a agir com honestidade, justiça e caridade. Precisamos auxiliá-los para que se tornem pessoas moralmente melhores, incentivando-os a pensar sobre a ação a ser praticada, desenvolvendo posturas que os façam ter espírito de iniciativa nas realizações voltadas para o bem proceder. Olha essa orientação, quer dizer, no sentido de que muitas vezes damos tantos conselhos aos filhos e eles não nos escutam. Será que realmente estamos exemplificando sobre tudo aquilo que gostaríamos que eles fizessem, mas que nem sempre demonstramos que estamos preparados para isso? É preciso que possamos seguir a orientação dos amigos espirituais, esses espíritos que na realidade nos mostram caminhos que são caminhos extremamente claros e objetivos em relação ao que precisamos fazer para tornar a nossa existência um pouco mais simples, mais fácil de ser vivida. Em vez de conversarmos somente com eles, devemos dar exemplos efetivos que os levem a refletir
sobre ações práticas do cotidiano. Allan Kardec, ao afirmar que a educação moral não será adquirida pelos livros, mas sim a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, concorda plenamente com essa teoria. Na realidade, é o Espiritismo que nos transmite isso. Ele possui feição eminentemente educativa, pelo fato de permitir que as criaturas libertem sua consciência da ignorância moral e aprimorem sentimentos necessários à sua evolução, de acordo com o próprio conceito que faz da educação responsável pela formação moral e espiritual do homem na sua condição de espírito imortal. E para encerrar, nós gostaríamos de falar da importância do lar. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Somente o lar pode edificar o homem na sua grandiosa tarefa de cristianização. Essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura. Essas palavras são de Emmanuel, elas estão no Consolador, aquele livro Consolador, questão 110. Então, queríamos agradecer a todos que nos assistiram, rogando a Jesus as suas bênçãos de luz e paz. Estamos aqui apenas para trazer uma mensagem sobre as crianças. Estamos encontrando algumas dificuldades em relação a elas. Todos sabem que os índices de suicídios, principalmente de tentativas de suicídio, cresceram em demasia. E gostaríamos de fazer uma observação final para encerrar, que acabamos não falando, mas que nos parece ser bastante importante. Vamos ver se conseguimos aqui encontrar um documento em que tem algumas palavras que nos são transmitidas e que gostaríamos de ler para todos os companheiros em relação a este problema do suicídio infantil. Em 25 de abril, enquanto eu procuro reler, em 25 de abril de 1866, assim no século XIX, Kardec ainda estava vivo, duas médiuns sonambúlicas em Paris, que não se conheciam, receberam dois espíritos superiores diferentes, e eles enviaram uma mensagem mais ou menos com a mesma abordagem, com previsões sobre o que aconteceria no futuro em relação a todos aqueles que estivessem reencarnados. E nós gostaríamos de ler um trechinho. O que diz essas duas mensagens? Na realidade, Kardec ficou tão impressionado, tão surpreso, que fez uma análise sobre as mensagens, e daí se originou um texto que tem como título Regeneração da Humanidade, e que foi então publicado em Obras Póstumas. E o trecho diz o seguinte: e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre crianças. Está aqui. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá. Então, os tempos são chegados, todos nós aqui estamos tentando de alguma maneira fazer alguma coisa, né?
por essas crianças que tanto amamos, por esses adolescentes, para que não se deixem influenciar por tantas dificuldades que estão ocorrendo, principalmente em termos emocionais, e que causam, muitas vezes, esses suicídios. Então, nós temos que avaliar tudo isso e fazer a nossa parte. Nós, educadores, nós, evangelizadores, nós, pais, nós, avós, nós preocupados por essa criança que precisa ser amparada, que precisa ser ajudada, e como disse Sueli Caldas Schubert, são espíritos muitas vezes milenares e que trazem todos esses dramas, esses traumas do passado e que precisam ser compreendidos por nós. Então, que nós possamos avaliar essa mensagem e, de alguma maneira, contribuirmos para que o mundo se transforme realmente num mundo de regeneração, num mundo melhor. Muita paz para todos.